Tá. Pronto, então fica o seguinte, né? Não sei se vocês lembram do que a gente está vendo nas últimas aulas, a gente começou a ver vetores, certo? E agora a gente vai começar a ver, na aula passada mesmo a gente viu as componentes dos vetores, agora vamos ver como é que a gente faz as operações com vetores usando componentes, certo? A gente vai ver que é bem mais simples, tudo bem? Então, se a gente vai ver a soma, subtração e multiplicação por um escalar, certo? Sempre usando componentes agora, certo? Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui a nossa lousa, né? Improvisada. Lousa improvisada aqui. Isso aqui ainda é de outra aula que eu estava dando, certo? Só pegar aqui. Se tiver qualquer problema, pessoal, com a internet, se estiver travando, se estiver ruim para ver, certo? Como sempre, vocês podem falar, certo? Que a gente dá uma. A gente tenta dar um jeito para ficar viável, certo? A aula. Então, vamos lá. Então, lembrando, né, na aula passada, é lembrar que é a parte de componentes, certo? Componentes de um vetor. Lembrar que as principais equações, quais foram as principais equações? Então, a ideia, né, da componente do vetor é a gente imaginar o vetor como se ele tivesse se desenhado aqui no eixo XY, certo? Então, aqui tem um certo vetor A, né? E as componentes é como se fossem exatamente as coordenadas, né, desse último pontozinho que ele chega, né? Se partindo do zero até chegar aqui, certo? É exatamente como se fossem as componentes do vetor, tudo bem? Então, a coordenada x seria a última coordenada. A componente x seria a coordenada x desse ponto, e a componente y seria a coordenada y desse ponto, certo? Então, aqui o vetor A seria escrito como ax vezes o vetor y, mais um AY vezes o vetor J, certo? E lembrando, esses vetor I e J, né, são vetores unitários aqui, né? O vetor I é um vetor unitário no eixo X, certo? E o vetor J é um vetor unitário no eixo Y, certo? Nós vamos entender por que é bem mais fácil a gente trabalhar com vetores em termos de componentes na aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou só relembrar algumas equações, né? Lembra que para somar o módulo do vetor, né, a gente pode calcular usando o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, o módulo do vetor vai ser a soma dos quadrados das suas componentes, certo? Porque esses três fecham um triângulo retângulo, né? Esse vetor e esse vetor, eles fecham um triângulo retângulo, né? Então, por isso que eu posso usar simplesmente o teorema de Pitágoras, certo? E o ângulo, né, que o vetor faz, certo? O ângulo que o vetor faz, você pode calcular como sendo a tangente desse ângulo, certo? A tangente desse ângulo θ aqui, ó. Você pode calcular como sendo a coordenada y dividido pela coordenada x, certo? Essas aqui são as duas fórmulas importantes. As outras duas, né? Essa aqui como é que é? Você tem as componentes e acha o módulo e o ângulo. As outras duas é o contrário. A gente tem um módulo e o ângulo que é achar as componentes. A gente pode achar, ó, usando essa formulazinha. A x vai ser módulo de A cosseno de θ e a y módulo de A seno de θ, certo? Então, esse aqui foi o mais importante que a gente viu na aula passada, certo? E na aula passada, eu fiz alguns exercícios para a gente exercitando essas duas equações. A gente aplicou essa equação a vários vetores diferentes, certo? Agora, a gente vai começar a aula exercitando essas duas equações, certo? Então, nós vamos aplicar essas duas equações a alguns vetores que eu vou colocar aqui,
certo? Vamos fazer aqui alguns exemplos, né? E, em vez de usar o ângulo, o ângulo e o módulo, né? Eu vou usar as componentes para representar um vetor. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar aqui um vetor A. Certo? Vamos supor que ele seja 2i mais 3j. Certo? E eu quero calcular, primeiro, quanto é o módulo desse vetor. Certo? E o ângulo dele. É isso que eu quero resolver na questão. Certo? Então, vamos lá. Então, o módulo do vetor, só dizer que vai ser a raiz da componente x ao quadrado, do 2 ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, que é 3 ao quadrado, certo? Então, o módulo do vetor A vai ser 4 mais 9, que é 13, raiz de 13, certo? Então, já achei que o módulo já é raiz de 13. Se quiser, você pode calcular, né? Se você calcular aqui na calculadora, raiz de 13 vai dar... Raiz de 13 dá 3,6 aproximadamente. Certo? Então, ou seja, se eu tenho as componentes, eu consigo achar o módulo do vetor facilmente. Tudo bem? Vocês não conseguindo enxergar direitinho, pessoal? Às vezes eu estou achando que a internet está lenta, não sei se essa sombra está ruim. Se estiver ruim, vocês me avisam que eu coloco uma luz aqui. Certo? Agora vamos calcular o ângulo. Certo? Para eu calcular o ângulo, tem que lembrar daquilo que eu falei, ó, que a tangente do ângulo θ vai ser a componente y dividido pela componente x. Certo? Está só um pouquinho embaçado, né? Acho que um pouquinho embaçado, acho que é por causa a internet é um pouco... Ou a internet está um pouco lenta, talvez a câmera não esteja focando bem também, né? Se não ficar bom o suficiente, vocês me avisam que aí a gente dá um jeito, certo? Eu dou uma parada. Mas vamos lá. Então, a tangente do ângulo θ. Tangente de θ vai ser o AY, componente Y, quem é? 3, certo? Dividido pela componente X, que é o 2. Certo? Então, ou seja, a tangente de θ vai ser 3 meios, né? Você pode dizer o seguinte, que a tangente de θ vai ser 1,5. Tudo bem? Agora você tem que achar o ângulo cujo a tangente dele dá 1,5. Certo? Você consegue fazer isso na calculadora. Na realidade, você só consegue na calculadora. Não dá para a gente fazer isso na mão. Tudo bem? Então, essa é uma coisa, é tipo tirar a raiz. Como eu tirei essa raiz aqui, né? Eu só consigo fazer essas coisas, achar o valor numérico na calculadora. Tudo bem? Quer dizer, até a gente consegue na mão, né? Mas aí vocês têm que aprender série de tables, umas coisas bastante complicadas, e aí não é o caso, não convém agora. Certo? Então, como é que a gente acha um ângulo se você conhece a tangente dele? Vou ensinar para vocês uma função que tem na calculadora, certo? Que na calculadora ela se chama tangente a menos 1. Tangente a menos 1. Certo? Na calculadora é tangente a menos 1. Só confirmar aqui. Exatamente. Sendo que na calculadora, como está em inglês, tangente em inglês é tangente ainda, mas eles usam TAN. Então, você vai usar assim, ó. É TAN menos 1 de 1,5. Você vai usar essa função, certo? Vou ver se vocês conseguem ver. Vou aproximar aqui, certo? Essa função... Aqui é o botão do tangente, vê que esse é onde está o meu dedo, certo? E vocês não vão conseguir ver, mas em amarelo em cima tem tangente e o menos 1 em cima, certo? A Larissa já calculou aí, né? Ela já sabe. Mas para quem não sabe,
né? Como é que a gente calcula? Você aperta o Shift, aí aperta esse botão da tangente, certo? Ó, eu apertei, aparece a tangente a -1, certo? E aí eu coloco 1,5. Coloco 1,5 e aí deu exatamente o ângulo que a Larissa falou, né? Θ vai ser 56,3 graus, certo? Então, você consegue descobrir o ângulo através desse tangente a -1, certo? Dessa função tangente a -1. Tudo bem? Então, ou seja, o que a gente pode aprender daqui? Que se você tem as componentes, você consegue calcular o módulo e o ângulo. Se você tem o módulo e o ângulo, você consegue calcular as componentes, né? Ou seja, você pode até recalcular as componentes. Eu posso recalcular aqui, ó, como sendo o módulo de A, vezes o cosseno desse ângulo. Você pode calcular isso aqui, certo? Módulo de A vezes o cosseno do ângulo. Eu não vou nem calcular, porque eu sei que vai dar exatamente 2, certo? Não vai dar exatamente, por quê? Porque esse ângulo está aproximado e esse aqui está aproximado, né? Mas vai dar bem próximo, talvez dê 1,999 ou 2,01, alguma coisa assim, certo? Vai dar bem próximo, tudo bem? Na verdade, provavelmente vai dar 1,999, certo? Que aí é próximo de 2. Mesma coisa aqui, vai dar 2,999, alguma coisa assim, tudo bem? Então, é por isso que a gente diz que são duas representações, duas formas de representar. Ou você representa através do módulo do ângulo, do tamanho e do ângulo, né? Essa é uma forma, digamos, mais geométrica, ou através das suas componentes. Essa forma aqui a gente diz que é uma forma mais algébrica, né? Que são as componentes em termos de um eixo coordenado, né? Vamos fazer mais alguns exemplos, porque essa função tangente a -1, ela tem algumas particularidades, certo? Ela tem algumas particularidades. Não sei falar mais não, falei uma vez, mas desaprendi. Particularidades, pronto, acertei. Vamos lá, agora vamos supor o seguinte, que eu tenho um vetor aqui, que ele vai ser o 3i menos j. Menos j. Perdão, vamos botar menos 3i mais j. Certo? Agora vamos calcular a mesma coisa. Vou até mudar o nome, vou chamar mais de A não, vamos chamar agora do vetor B. O vetor B é o 3i menos 3i mais j. Certo? Então, primeiro vamos calcular o módulo. O módulo aqui não tem muito segredo. Menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Ó. Componente x é menos 3 e a componente y é 1. Certo? Então, daqui a gente vai tirar que o módulo de B é igual a... Aqui dá 9, né? E aqui dá 1, então raiz de 10. Raiz de 10. Não dá nem para simplificar. Agora vamos calcular o ângulo, certo? Então, o ângulo vai ficar tangente... Opa! A tangente do ângulo, né? A tangente do ângulo θ vai ser a componente y, que é menos 3, dividido pela componente... componente y, que é 1, dividido pela componente y, que é menos 3. Certo? Então, aí aqui novamente a gente pode usar aquela função tangente a -1, certo? De menos 1/3. Mas aí tem um pequeno detalhe, certo? Tem um pequeno detalhe que eu queria explicar para vocês, por isso que eu peguei esse ano. Se eu for calcular aqui, ó, tangente a -1, certo? Eu posso até botar -1 dividido por 3, tudo aqui dentro. Ó. Ele vai fazer tudo direto. Vou mostrar aqui para vocês. Tangente -1 de -1 dividido por 3, olha qual o ângulo que ele vai dar. Menos 18,4, aproximadamente. Vamos botar aqui. Menos 18,4.
Aí você pergunta assim, professor, ângulo negativo, né? Que porra é essa, né? Na verdade, fica o seguinte, lembra que eu falei para vocês, pessoal, que é definido, sempre é definido aqui um eixo XY, certo? E esse ângulo sempre é o ângulo no sentido horário, certo? A partir do eixo X, né? Então, geralmente esse ângulo θ é o ângulo olhado aqui para o sentido horário do eixo X, certo? Sendo que quando o ângulo é negativo, né, a gente interpreta como se você tivesse andado para o outro lado, certo? Eu nem interpreta, a gente convencionou isso, é uma convenção. Então, convencionou que o ângulo negativo significa menos 18,4 graus, significa que é 18,4 graus aqui para baixo, certo? Menos 18,4 graus, tudo bem? Então, esse ângulo é menos 18,4 graus, certo? Então, tem esse detalhe do ângulo negativo, que a gente tem que entender isso, mas ainda tem mais um detalhe, tem um problema, certo? Essa função tangente a menos 1, ela tem um problema. Ela tem um problema. Qual é o problema dela? Ela só vai me dar ângulos entre menos 90 e mais 90, certo? Ela nunca vai me dar ângulo aqui no segundo ou no terceiro quadrante. Por quê? Bom, os detalhes disso, vocês veem isso lá no cálculo, certo? Quando você estiver estudando uma função que se chama arco tangente. Essa arco tangente é exatamente essa tangente menos 1, é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa, só que isso aqui é o termo em inglês e isso aqui é o termo em português, certo? Então, então, eu não vou entrar em detalhes, mas essa função ela tem alguns problemas, né? Que ela não é biunívoca em todo o intervalo. Então, ela tem esses problemas. Ela não consegue me dar ângulo nesse segundo quadrante, nem nesse terceiro quadrante. Ela só me dá no primeiro e no quarto ela me dá ângulos negativos, certo? Então, você tem que tomar cuidado, certo? Se o vetor pertencer ao terceiro, ou o segundo, ou o terceiro quadrante, você vai ter que rotar esse ângulo você mesmo, certo? Então, estou falando isso porque esse vetor B é esse caso, né? Tipo, se eu for fazer, vou fazer só um esboço de B. Um esboço de B, ó, ele tem uma componente menos 3 no X e uma componente 1 no Y. Então, ele é um vetor mais ou menos assim, ó. Tá? Mais ou menos assim, certo? E eu sei que ele está aqui no terceiro quadrante, no segundo quadrante, que é o quadrante problemático dessa função tangente. E aí, o que eu tenho que fazer? Então, esse menos 18,4 graus, certo? Menos 18,4 graus, não é o ângulo de verdade, é o ângulo desse prolongamento. Então, para você obter o ângulo de verdade, você tem que somar 180 graus, certo? Se tiver em graus, né? Se tiver em radiano, você soma π, para obter o ângulo real. Então, na verdade, ó, aqui eu tenho que somar 180 graus para dar o ângulo real, certo? Então, no ângulo real mesmo, vai ser o 180 menos esse 18, alguma coisa, 4. Né? Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Mais 180, eu estou vendo aqui na calculadora. Então, vai dar exatamente 161,57 aproximadamente. 57 graus. Certo? Então, observe agora que se for no segundo quadrante, você tem que fazer essa macacadazinha, certo? Mesma coisa no terceiro ou quarto, né? Só para a gente ter certeza, vou fazer um exemplo de cada um. Né? Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí no chat, certo? Vamos pegar aqui agora um vetor C, certo? Um vetor C. Tudo bem? Vamos inventar aqui um valor para ele. No terceiro quadrante, as duas componentes são negativas, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vai ser o vetor menos I, menos J. Bom, menos I, menos J. Certo?
Agora vamos primeiro calcular o módulo de C. O módulo de C vai ser a raiz da componente x, que é menos 1, mais a componente y, que é menos 1. O módulo de C é facinho aqui, né? Vai ficar 1 mais 1, que dá 2, então raiz de 2. Tudo bem? Agora vamos para o ângulo. Então, a tangente do ângulo, certo? Esse pincel está clarinho demais. Os pincéis já estão acabando a tinta. Tem que comprar mais. Próxima aula já vou chegar com os pincel novo, certo? Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Então, vai ser componente y menos 1, componente x menos 1. Certo? Essa aqui, na verdade, a gente nem precisa da calculadora, né? Tangente dá igual a 1. Certo? Aí vocês perguntam assim, então, qual é o ângulo cuja tangente dá 1? Né? Não sei se vocês lembram, mas o ângulo cuja tangente dá 1 é exatamente 45 graus. Certo? Você pode até botar na calculadora se quiser, certo? Bota na calculadora que você vai ver que vai dar 45 graus aí. Tangente a menos 1 de 1. Certo? Sendo que aí tem um detalhe, né? Vem aquela história que eu falei. Esse vetor, ele tem as duas componentes negativas. Então, se ele tem as duas componentes negativas, significa dizer o quê? Que ele está aqui no terceiro quadrante. Esse é um vetor que ele está bem aqui assim, esse vetor C. Certo? Ele está bem aqui assim. Ou seja, 45 graus é esse ângulo aqui, na verdade. É esse ângulo aqui do complemento dele. Certo? Então, para eu ter o ângulo real dele, eu novamente tenho que somar 180 graus. Certo? Então, ou seja, tanto para o vetor no segundo quadrante quanto no terceiro quadrante, para obter o ângulo real, você tem que somar 180 graus, se for em graus, ou π radianos, certo? E aí vai ficar 225 graus. É o ângulo que esse vetor faz, né? Esse ângulo aqui total é 225. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, podem botar aí no chat, certo? Vamos lá. Agora vamos para o... Vou fazer mais um exemplo, né? Só está faltando um vetor aqui no quarto quadrante. Vamos fazer aqui um exemplo com o vetor no quarto quadrante. Certo? Vou fazer aqui. Vou apagar aqui para... Vamos lá. Então, um vetor no quarto quadrante. Vamos pegar aqui um vetor D. E esse vetor, o quarto quadrante é componente Y é negativo e a X é positivo. Então, vamos botar aqui... Botar 3i menos 4j. Certo? E módulo de D vai ser a raiz de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, certo? Para quem já é acostumado a fazer cálculo, né, de matemática, já sabe que quando você bota 3 e 4 aqui no teorema de Pitágoras, o resultado já vai dar 5, né? A gente chama do triângulo 3, 4, 5. Tá bem? Mas pode fazer aqui também, devagarzinho, né? Ficar 9 mais 16. 9 mais 16 é 25, raiz de 25 é 5. Certo? Agora vamos ver o ângulo, né? Então, vamos lá. Tangente do ângulo vai ser a componente y, que é menos 4 dividido por 3. E agora o meu ângulo vai ser o tangente a menos 1 de menos 4 terços, né? Então, vamos calcular quanto é esse ângulo aqui na calculadora. E aí, novamente, vai dar um ângulo negativo, certo? Tangente a menos 1 de menos 4 dividido por 3, ele me deu aqui menos 53,13 graus, certo? E esse ângulo aqui, ele está correto, ele não está errado, certo? Ele é o ângulo mesmo que o vetor D faz, né? Se eu for desenhar aqui o vetor D, certo? Como é que é o vetor D? O vetor D é um vetor que ele está bem aqui assim para baixo, tá?
no quarto quadrante. Como é que eu sei? Porque a componente x é positiva e a componente y é negativa, menos 4. Certo? Esse ângulo que ele me deu, menos 53,13, é esse ângulozinho aqui, ó. Certo? Menos 53,13. Tudo bem? Não está errado, está certo também. Certo? Está certo também. Só que se você quiser, você pode pegar a versão positiva dele, certo? Essa versão aqui, ó. Tudo bem? Então, essa versão maior aqui, a versão positiva dele, né? Para você conseguir, basta você somar 360 graus, se você quiser. Né? Então, se você quiser, você pode somar 360 e aí você vai ter esse mesmo ângulo, só que a versão positiva dele. Né? E aí, nesse caso, somando 360 com isso aqui, deixa eu ver quanto é que vai dar. Mais 360 daria igual a 306,87 aproximadamente graus. Certo? Mas a gente entende que é o mesmo ângulo. Certo? Só que muda é que um é a versão positiva dele. Lembra que até no ensino médio dá um nome para isso, né? Isso aqui é positivo, primeira volta positiva, sei lá, não lembro como é que é o nome que dá no ensino médio. O importante é que a gente entenda aqui geometricamente o que a gente está fazendo, certo? Tudo bem? Então, já vimos aqui o quadrante, um vetor em cada quadrante, certo? Observe que é muito fácil, muito simples calcular o módulo, simplesmente teorema de Pitágoras, mas calcular o ângulo tem aqueles detalhes que a gente tem que usar, certo? Daquela função tangente a menos 1. Se tiver no segundo ou no terceiro quadrante, você tem que somar 180. Se tiver no quarto quadrante e você quiser a versão positiva dela, você soma 360. Mas se você quiser deixar negativo, não está errado, certo? Está certo também. Não posso dizer que está errado, não. Ok? Vamos lá, só para a gente finalizar aqui, eu dei exemplos sempre nos quadrantes, certo? Mas só para a gente finalizar, vamos ver se por acaso ele estivesse sobre um dos eixos. Né? Eu até falei desses vetores na aula passada. Vou voltar para o vetor A aqui, certo? Vamos pegar mais alguns vetores aqui. Vamos supor que o vetor A é 5i, o vetor B é menos 3i, o vetor C, vou botar aqui J, e o vetor D, vamos pegar aqui uns números quebrados, né? Eu estou botando o número inteiro, aí vocês podem imaginar que só existe número inteiro. Vamos botar assim, ó. Menos i dividido por 2. Aqui, vetor C. Aqui, 3 meios de J. E o vetor D, eu posso usar, vou botar aqui menos o vetor J. Pronto. Vamos calcular o módulo de cada um também, certo? Só que agora, ele só tem uma componente, a outra componente é zero. Né? Então, é como se fosse assim, ó, o vetor A é como se eu tivesse zero vezes o vetor J. Certo? O vetor B é como se eu tivesse zero vezes o vetor J. O vetor C só tem componente J. Então, é como se eu tivesse um zero vezes o vetor I. E aqui eu tenho um zero vezes o vetor I. Certo? Então, você pode usar as fórmulas tudinha para essas duas componentes. Tá ok? Mas nesse caso aqui, em que ele só multiplica um vetor unitário, né, ou seja, só tem uma componente, outra componente não tem, é fácil da gente achar o módulo e o ângulo só olhando para o vetor. Certo? Então, se eu pegar meu vetor A aqui, por exemplo, né, vamos desenhar aqui no eixo. O eixo XY. Certo? Um vetor que só tem componente x, como esse vetor A, é um vetor que ele está aqui, ó. Está exatamente paralelo ao eixo x. Esse aqui é o vetor A. Tudo bem? E ele é exatamente 5 vezes o vetor i. Lembrando, o vetor i é um vetor unitário, é um vetor que tem tamanho 1. Certo? Então, se você multiplica 5 vezes um vetor que tem tamanho 1, quanto é que vai ser o vetor resultante? 5. Certo? Então, não precisa nem calcular. Se você quer usar a fórmula, pode usar. Você pode dizer que o módulo de A
é a raiz de 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Mas você vai acabar achando o seguinte, que o módulo do vetor A é exatamente 5, certo? Então, quando os vetores tiverem só uma componente, certo? O módulo é exatamente aquele número, tudo bem? Então, o vetor B, que é o vetor menos I sobre 2, o vetor menos I sobre 2 é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o vetor B, certo? Pô, menos B não, vetor B. Como é que ele é o vetor B? O vetor B, ele primeiro está na direção de menos I, então, ou seja, ele está na direção contrária ao eixo X. Menos, né? E tem o tamanho metade de I. Então, o tamanho dele, o módulo dele, é exatamente o meio. Né? O módulo de B é exatamente o meio. Certo? Para C e D, o pensamento é o mesmo. Certo? C é um cara aqui ó, que está 3 meios. 3 meios de I. Esse aqui é o C. Certo? E aí, o 3 meios de I, não, 3 meios de J. Só que o J agora é no eixo Y. Positivo. Né? Então, o módulo do vetor C é exatamente 3 meios, certo? E o módulo do vetor D vai ser menos 1, né? O vetor D, ele é um vetor 1, né? O vetor D é o vetor menos J, né? Então, ou seja, ele está apontando para o sentido negativo, né? Contrário ao do eixo Y, com tamanho 1, certo? Então, o módulo de D é 1, certo? Então, eu poderia usar aquelas formas? Poderia, mas esses casos aqui eu consigo dizer o módulo só olhando para o vetor. Certo? E o ângulo também, né? Ó. Só olhando aqui para a figura eu consigo dizer quais são os ângulos. Né? Então está aqui os módulos, vamos dizer os ângulos. Certo? Então o ângulo de A é 0. Certo? Não é o ângulo que ele faz com o eixo X. O ângulo que o A faz com o eixo X é 0. Vamos botar bem aqui assim. Do A vai ser 0. Certo? A Lúcia perguntou o seguinte: o vetor B é menos um meio, não? O vetor B, exatamente. O vetor B é menos um meio na direção I. É exatamente isso. Certo? O vetor B é menos um meio na direção I. Sendo que, quando eu pego em módulo, né, eu pego só o valor positivo. Certo? Então, por isso que fica um meio. Tudo bem? Ou fui eu? Acho que em algum momento eu falei errado, não foi? Talvez eu tenha falado errado em algum momento. Às vezes eu acabo me bananando com minhas próprias palavras. Aí vocês me corrigem, certo? Por favor. Vamos lá. O ângulo do vetor B, né? Qual o ângulo do vetor B? Então, se a gente olhar aqui, né? Esse ângulozinho aqui, ó. O famoso ângulo reto, né? Vou fazer em outra cor. É o ângulo que parte do eixo X até chegar no vetor B. É o famoso ângulo reto, né? Que é o ângulo 180 graus. Eu já posso botar aqui, ó, 180 graus. Certo? Se eu for para o vetor C, né? O vetor C está ali, ó, exatamente no eixo Y, que é perpendicular ao eixo X. Então, eu já posso dizer que o ângulo do vetor C é 90 graus. Tudo bem? Só para a gente finalizar, tem um vetor D, certo? O vetor D. Que aí o ângulo do vetor D, ele vai ser, né, 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus. Certo? Então, 90 graus daqui, 90 graus daqui, 90 graus daqui. Então, tem 3 vezes 90 graus. Isso vai dar exatamente 270 graus. Certo? Então, se os vetores tiverem só uma componente, é mais fácil ainda achar o módulo e o ângulo dele. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos lá. Então, qualquer dúvida vocês podem falar aí no chat, certo? Mas, agora, só para a gente finalizar a aula, vou mostrar o porquê que a gente construiu toda essa estrutura de componentes, toda essa forma de converter o módulo e o ângulo para as componentes. Porque agora é onde vem a grande facilidade de usar componentes, certo? A grande facilidade de usar componentes, agora que a gente vai ver soma e subtração de vetores
usando componentes. Agora você vai ver que vai ficar tudo mais fácil. Vocês lembram que para a gente somar ou subtrair, a gente usava aquela lei dos cossenos gigantesca, né? Eu não vou nem escrever aqui, senão vai acabar o pincel só escrevendo ela. Tudo bem? Mas agora, como eu tenho dois vetores, vamos supor, o vetor A, em termos de suas componentes, vai ser um AXI mais um BXJ, e um vetor B, em termos de suas componentes, um BXI mais um BI, opa, aqui é um A, certo? Perdão, um AY. Um AYJ aqui, um BYJ. Para eu achar a soma desses vetores, né? O vetor A mais B, olha a facilidade. Para eu achar a componente x, basta eu somar esses dois. Vai ser AX mais BX. E para eu achar a componente y, basta eu somar esses dois. AY mais BY. Certo? Se for subtração, basta eu subtrair. Certo? Vai ficar AX menos BX, que vai ficar AY menos BYJ. Então, sabe que como as coisas ficam bem mais simples. Aí você pode falar, ah, professor, mas aqui, beleza, a gente achou as componentes. Mas a lei dos cossenos, ela me dá o módulo. Como é que eu vou achar o módulo? Aí, para você achar o módulo, o que você faz? Primeiro, acha as componentes e depois acha o módulo. Ainda assim, é bem mais simples do que usar a lei dos cossenos. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos, só para a gente... Antes de a gente ver alguns exemplos, vamos só ver também o produto por um número, porque o produto por um número também é tão fácil quanto. Certo? Então, o produto por um escalar, produto por um escalar, certo? Ou seja, eu tenho um vetor A, que ele é um AXI, mais um AYJ, e agora eu quero multiplicar por um número lambda. Você simplesmente multiplica as suas componentes, só isso. Certo? Ou seja, é um negócio, às vezes, de tão fácil a gente pensa que é mentira. Vou resolver aqui um exemplo. Né? Vou só resolver esse exemplo e a gente finaliza a aula de hoje. Né? Vamos pegar aqui dois vetores, um vetor A. Vou chutar aqui um valor qualquer. 3i menos 2j. Um vetor B. Vou botar aqui i mais 4j. Certo? Vamos calcular quem é o A mais B. Aí, ou seja, como eu falei, é tão fácil que vai parecer mentira. Né? É simplesmente somar as componentes. 3 mais 1, 4i. Menos 2 mais 4 dá mais 2j. Então, A mais B é isso aqui. Aí você quer achar o ângulo, o módulo, usa aquela fórmula. Você quer achar o ângulo também? Usa aquela fórmula. Certo? Então, ou seja, aqui a gente consegue achar o vetor perfeitamente. Tudo bem? E é bem mais fácil só somar do que usar aquela equação gigantesca. Né? Se eu quisesse fazer a diferença, né? Então vai ficar 3 menos 1, 2i, e quer ficar menos 2, menos 4. Então dá menos 6j. Bem simples. Né? Quero multiplicar por um número, que é um vetor 5a. Só multiplicar cada componente. Vai ser 15i menos 10j. Tudo bem? Quero saber quem é um vetor b dividido por 2. Menos b dividido por 2. Certo? Menos b dividido por 2 é multiplicar por menos 1 meio. Então, eu multiplico por menos 1 meio vezes 1. Então, vai dar exatamente menos i sobre 2, né? Menos 1 meio vezes i. E menos 1 meio vezes 4. Menos 1 meio vezes 4 vai dar menos 2j. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, em relação a isso, nós vamos encerrar nossa aula por aqui, certo? Hoje eu vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo. E aí, a gente fala o seguinte, sexta-feira a gente não vai ter aula, porque é feriado, né? Se eu não me engano. E aí,
A gente se vê de novo terça-feira, certo? E essa semana sim, agora que eu coloquei em dia, né? Estou em dia com vocês, não estou mais devendo as aulas, né? Eu vou botar os primeiros exercícios, né? Vou botar, aí eu pensei bem, eu ia colocar de todo o assunto que a gente viu, mas eu pensei que vai ficar muito puxado para vocês. Então, eu vou fazer assim, eu vou dividir por aulas. Vou pegar o assunto, tipo, das três primeiras aulas e faço uma lista de exercícios. Aí depois eu pego das três seguintes e faço outra lista. E assim a gente vai. Tudo bem? Então, se não tiver nenhuma dúvida, certo? A gente pode encerrar a aula por aqui, certo? Então, eu desejo aí um bom resto de noite para vocês, certo? Uma boa semana, um bom feriadão aí, certo? Cuidado, né, com o coronavírus, cuidado com os pais, com os avós de vocês, certo? E bons estudos para vocês aí, pessoal. Até a próxima semana, né? Boa noite. Até a próxima semana.